Olá! E se a resposta para os nossos problemas financeiros de hoje estivesse, na verdade, escondida em textos de milhares de anos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa visão bem diferente, uma visão que vem do livro Um Guia Judaico-Cristão para a Administração Financeira. A ideia aqui é entender como é que fé e finanças podem sim caminhar lado a lado. Sabe, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. O autor ele olhava ao redor para a comunidade dele e ficava se perguntando: poxa, por que tanta gente de fé passa por perrengue com dinheiro? Ele tinha essa convicção, sabe, que a resposta não estava em alguma teoria moderna, mas sim em princípios super antigos. E é essa busca dele que vai guiar a nossa conversa de hoje. Então, para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender de onde veio essa ideia toda. Depois, vamos dar uma olhada diferente em conceitos como dinheiro e família. Na sequência, a gente quebra alguns mitos financeiros, apresenta um modelo prático de riqueza em comunidade e, para fechar, a gente vê uma mudança de mentalidade bem poderosa. Ok, vamos lá. Tudo começou com um incômodo, uma inquietação profunda do autor. Ele via dívida, via dificuldade por todo lado e sentia que alguma coisa não batia. Peraí, se a fé promete uma vida plena, porque justamente a parte financeira é um problema para tanta gente, ele tinha certeza que a solução para isso estava escondida ali, nos princípios divinos. E olha que interessante, a origem do livro não foi uma análise de mercado, não foi um estudo acadêmico. Foi algo muito mais pessoal. O autor conta que tudo começou com um sonho, que ele sentiu como um chamado mesmo, uma convocação divina. E essa missão de preparar as pessoas para as crises que viriam, bom, isso dá o tom de fé de todo o guia, do começo ao fim. Beleza, para a gente conseguir construir qualquer coisa nova, a gente precisa de uma base forte, né? Então o autor apresenta dois pilares que, olha, mudam completamente a nossa relação com o dinheiro e com a família. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A primeira mudança de chave é sobre o que é o dinheiro. Pensa bem, para ele não é só papel, não é só um número na conta. É a materialização do nosso suor, do nosso esforço, do nosso tempo. Basicamente, é uma representação física da nossa fé colocada em prática, em ação. O segundo pilar é a força da família. O autor vai lá atrás, resgata aquela tradição bíblica de responsabilidade mútua, sabe? Aquela ideia de que cuidar um do outro não é uma escolha, é a base de tudo. É o que traz estabilidade. A lógica por trás é muito simples, na verdade. Um grupo de pessoas que se ajuda de verdade, que se apoia, bom, esse grupo não quebra fácil com qualquer crise. Agora a gente chega numa parte que, olha, mexe com muitas crenças que a gente ouve por aí. O autor vai direto em algumas interpretações que ele considera equivocadas de passagens bíblicas sobre dinheiro, sobre riqueza. Vamos começar com aquela famosa "o dinheiro é a raiz de todo mal". O autor nos lembra de um detalhe crucial que muda tudo. A passagem original fala sobre o amor ao dinheiro. A questão não é o dinheiro em si, que é só uma ferramenta. O problema é a obsessão, o apego a ele. E aquela história do camelo e do fundo da agulha, lembra? A interpretação que o autor traz é fascinante. Ele explica que fundo da agulha era, na verdade, o nome de um portão de verdade, em Jerusalém. Um portão baço, estreito. Um camelo só conseguiria passar por ali se ajoelhasse e tirasse toda a carga. É uma metáfora poderosíssima sobre humildade e desapego, né? E sobre cobrar juros, a coisa que é um pouco mais complexa do que pode ou não pode. Segundo a leitura do autor, a proibição de cobrar juros era para quando se emprestava a um irmão. Já para um estranho, era permitido. E isso, claro, muda tudo, porque a grande questão passa a ser quem é que a gente considera irmão. Partindo dessa interpretação, o autor nos dá um contexto histórico bem interessante. Ele argumenta que foi essa a distinção que permitiu, por exemplo, que comunidades judaicas emprestassem dinheiro para instituições como a Igreja na Idade Média. A Igreja precisava do capital, mas a sua própria doutrina a impedia de praticar o empréstimo com juro internamente. Faz sentido, né? Ok, a gente já entendeu a filosofia por trás. Agora vamos para a parte prática. Como é que isso funciona no dia a dia? O autor propõe dois modelos financeiros bem concretos, totalmente baseados na ideia de cooperação e apoio mútuo. O primeiro modelo é o Fundo de Desenvolvimento Familiar. A ideia é genial de tão simples. Pensa só, cada pessoa da família contribui com um valorzinho todo mês, algo pequeno que não aperta o orçamento de ninguém, tipo R$ 5. Esse dinheiro é investido pelo líder da família e só, eu disse só,
pode ser usado em emergências de verdade e depois de todo mundo conversar e concordar. E aí vem o impacto disso. É impressionante. Olha só esse número. Uma família de 10 pessoas, cada uma colocando só R$ 5 por mês, com um retorno de 1% ao mês, em 30 anos, poderia juntar mais de R$ 176 mil. É a mágica dos juros compostos e da união. Uma prova de que dá para construir uma rede de segurança super forte com contribuições que parecem pequenas. O segundo modelo pega essa mesma ideia e expande para além dos laços de sangue. É o fundo de grupo de discipulado. A grande diferença, como a gente pode ver, é o foco. O fundo familiar é tipo uma rede de segurança para emergências. Já esse fundo de grupo é mais um motor de crescimento, sabe? Ele é financiado não só com as contribuições, mas também com uma parte dos lucros de negócios que o próprio grupo cria junto. E para deixar essa ideia de desenvolvimento em grupo mais clara, o autor usa um exemplo clássico, a jornada do apóstolo Pedro. A gente acompanha a evolução dele, desde o chamado, lá na primeira grande pesca, passando por um momento em que ele resolve um problema de dinheiro usando a própria profissão dele, até o momento final, quando ele recebe a missão de cuidar dos outros. É um crescimento profissional e espiritual que acontece dentro do grupo. E agora a gente chega no coração de toda essa filosofia, na grande virada de chave. A mudança de uma mentalidade financeira que é só eu, para uma mentalidade de nós. E como funciona esse modelo de grupo na prática? Bom, ele se baseia em transparência total e muita colaboração. A gente está falando de encontros frequentes, de ter a honestidade de falar sobre os erros financeiros, sabe, sem medo de julgamento, de planejar as coisas juntos e até de criar negócios em parceria. O objetivo final é criar um ambiente onde, se alguém precisa de ajuda, isso vira um chamado para a ação de todo o grupo. E essa ideia de ser transparente não vem do nada, ela tem um fundamento bíblico bem forte. O autor pega aquela passagem de Tiago sobre confessar os pecados uns aos outros e aplica isso ao mundo das finanças. A lógica por trás disso é muito poderosa. Quando a gente traz um erro financeiro à tona dentro de um grupo de confiança, o resultado não é vergonha. Pelo contrário, é cura, é aprendizado e é força para todo mundo. E, para fechar, a gente fica com a reflexão central de toda essa filosofia. Depois de tudo que a gente viu, a pergunta que fica no ar é esta: e se o nosso maior ativo financeiro não for o dinheiro que a gente tem guardado, mas sim as pessoas que a gente tem ao nosso lado? Uma ideia, sem dúvida, para a gente levar e pensar a respeito.